Oi gente, tudo bom? Aqui é a Letícia e você está assistindo ao canal Escritologando. E aqui falamos de livros e muito mais. Minha amiga Camille e eu somos donos do canal, então se você não conhece, curta nossa fanpage lá no Facebook, se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo. E tem vários outros vídeos, nós fazemos tags, resenhas e muito mais. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma junção de várias mini resenhas das minhas últimas leituras, desde janeiro até hoje, último dia de março, do mês de março, que estou gravando esse vídeo de 2016. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li foi Os 13 Porquês. E esse livro trata de uma história de uma menina que comete suicídio e antes ela grava em várias fitas cassetes para 13 pessoas, 13 motivos pelos quais a levou a cometer o suicídio. E é um livro muito delicado e é uma história mais para adolescente, mas eu acho que todos podem ler esse livro, e menos crianças, né? Óbvio. E é um livro que me marcou muito, é muito tocante e passa pelo amigo, das pessoas que conviveu com a Hannah, que é a menina que se matou. Começa com ele recebendo essas fitas e a apreensão e etc. que ele sente. Então eu recomendo muito esse livro, é um livro único. O segundo livro que eu li foi A Filha da Ilusão, da Terry Brown. Eu acho que se fala assim o nome dela. A capa é linda e tem resenha escrita lá no nosso blog. Então se você não conhece o nosso blog, tá esperando o quê? Eu vou deixar linkado aqui, tem várias resenhas. Todas que tiverem resenhas eu vou comentar aqui. Filha da Ilusão vai se passa na década de 20 e vai contar a história da Anna Van Housen, que é uma menina que trabalha com a mãe dela e ela tem poderes. E a mãe dela é uma charlatona. Só que ela tem 16 anos e o poder dela vai tendo mais força após uma sessão espírita, porque eles fazem apresentações de ilusionismo. Após as apresentações, as sessões espíritas. Então depois de jogarem um jogo lá de tabuleiro Ouija, eu acho que se fala assim, a menina fica bastante força, se acentua muito o poder dela. E ela fica dividida entre dois amores, e ela tem sonhos com a mãe dela em perigo, e tem um mistério que dizem que ela é filha do grandioso mágico Harry Houdini. Então, se você gosta de mágica e ilusionismo, eu indico este livro. Só que eu fiquei um pouco triste, porque eu descobri que é uma saga e eu tô fugindo de sagas. Sabe qual é o problema de sagas hoje em dia? Porque você fica presa a sagas que ainda serão lançadas, e você lê um livro aqui, outro ali, e no fim você não concluiu nenhuma leitura, porque essas histórias têm continuidade, então fica muito ruim. Eu quero livros únicos agora, porque tem muitas sagas incompletas e chega disso. Outro livro que eu li foi Confissões Online, da Iris Figueiredo. É nacional e peguei emprestado da Camille, é autografado pela escritora. E esse livro conta a história da Mariana Prudente, que é uma jovem em que ela passa pelo ano do vestibular e ela muda de escola, então tem toda aquela mudança de vida, um ano bem conturbado. Ela resolve postar um vídeo pra internet e esse vídeo viraliza e muda completamente a história dela. É um livro bem leve, mas tem continuação e eu quero ler a continuação. Então vamos lá. O próximo livro que eu li foi Minha Vida, Meus Cães, do Mark Doty. E é um livro, aqui diz, se você leu Marley e eu vai se encantar por esse livro, fala sobre cães. Só que, como eu não li Marley e eu só assisti ao filme, eu acho que esse livro, ele não fica preso apenas aos cães. Ele fala também, é uma autobiografia na verdade, porque o Mark Doty, ele conta a história dele quando ele resolveu adotar os cães, depois que o parceiro dele, pelo qual ele era casado, ficou doente, em estado terminal, e a partir do momento em que ele morre, ele começa a contar toda a história dele, a depressão e etc. E é um livro bastante reflexivo e você passa a ver o animal de uma outra maneira,
mas você também conhece um pouco da vida dele. E é um livro com uma narrativa bastante diferente. Então eu recomendo esse livro pra você que gosta de animais como eu. E nesse livro tem uma Lola e um Luke. Se você não conhece, minha cachorra se chama Lola e o cachorro da Camila se chama Luke, então mais um motivo pra você ler. Outro livro que eu li foi A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira, que é um grande escritor, né, da década de 80. Ele escreveu A Droga da Obediência. Eu não li esse livro, só li A Marca de uma Lágrima. E eu gostei bastante, é um livro fininho, rápido. Eu não tenho ele aqui, ele tá ali na estante. Ele conta a história da Isabel, que é uma jovem que adora escrever poemas. E ela é convidada para o aniversário do primo dela. Só que ela acaba levando a amiga dela, Rosana. Isso não dá muito certo, porque ela se apaixona pelo primo, mas o primo se apaixona pela Rosana. E aí ela se vê interlocutora desse amor, porque os dois não conseguem se comunicar direito. E como ela tem o dom das palavras, ela fica meio entre os dois. E um pede pra fazer um poema em nome dela, da pessoa, e aí vira uma confusão danada. Em meio disso, dessa desilusão amorosa da Isabel, a diretora do colégio em que ela estuda morre. E ela vira álibi disso, ela meio que presencia o momento em que a diretora morre. E nisso tem uma história de mistério que é bastante, assim, uma história bastante legal e leve, que dá pra ler. O livro é super fino e é nacional, então super recomendo também. E tem resenha escrita lá no blog, vou deixar aqui embaixo. Outro livro que eu li foi Cartas de Amor aos Mortos, da Ava Delaira, sei lá como é que fala o nome dessa mulher. Eu peguei emprestado com a minha irmã, porque esse livro é da minha irmã. E vai contar a história de uma menina da Laurel, que a irmã dela morreu. E a partir da morte da irmã dela, que no início não conta por que ela morreu ou como ela morreu, então você fica presa a isso. E a partir de cartas, em uma atividade que a professora de português faz para os alunos, em que eles devem escrever cartas para alguém que já morreu, ela começa a escrever cartas para vários artistas como Amy Winehouse, ou figuras importantes como a Amélia, a primeira aviadora mulher, né, a primeira mulher aviadora, Kurt Cobain. Ela começa a escrever e contar a vida dela num colégio novo, num amor novo, toda essa perspectiva dessa menina, e ela vai desvendando os mistérios sobre a morte da irmã dela. É um livro totalmente tocante. Eu amei esse livro, maravilhoso. Outro livro que eu li foi Os Nomes do Amor. Meu pai me deu esse livro e não é muito conhecido. São dois escritores, Marcos Bagno e Estela Maris Rezende, Os Nomes do Amor. É um livro bastante curto, em que vai contar como se fosse Romeu e Julieta, versão nacional e versão jovem. Vai contar a história de uma menina e um menino, em que eles se conhecem aqui no Rio de Janeiro. E a partir desse encontro, eles começam a trocar cartas, porque a menina mora em Minas Gerais e ele em outro estado. Eu acho que é Recife, Pernambuco, eu não lembro direito. E aí eles começam a se apaixonar nessa troca de cartas. E você se pergunta, será que eles vão ficar juntos no final? E como isso tudo vai acontecer pela distância, etc. E é um livro super leve. Eu adorei esse livro, é bom pra te sair da ressaca literária. Se você não sabe o que é ressaca literária, é quando você tá um bom tempo, você lê um livro, uou, e perdeu vontade de ler, fica vários tempos sem ler. Então, um livro, esse daqui é bom pra sair da ressaca literária. O próximo livro que eu li, eu pulei Clara dos Anjos, do Lima Barreto. É um clássico nacional, é uma crítica, vai contar a história da Clara, que é uma mulata, uma menina pobre, filha de um carteiro e de uma dona de casa, em que ela se apaixona por um malandro carioca, aquele cara que sai imune, engana as menininhas por aí e as deixa grávidas, e relata também a formação urbana do Rio de Janeiro. Então conta sobre a construção urbana, as favelas, as mazelas daquela época, e é um livro bastante realista. A escrita é bastante diferente, foi desafiadora pra mim, porque eu não sou muito fã de livros
assim clássicos com relação à escrita, que é bastante diferente, e eu adorei esse livro. E ele é muito bem escrito, né, gente? Lima Barreto. A história realmente é um tapa na cara, e é aquilo da impunidade. E que vivemos essa história sempre, né? De anos em anos, até hoje, se retrata isso e aquilo do pobre e versus o rico, que o rico nunca paga pelas coisas que ele fez, porque vivemos em um país em que aquele que tem dinheiro, né, pode cometer milhares de atrocidades e é dificilmente colocado em seu devido lugar, né? Ele paga pelas coisas que ele fez, e a menina, né, nesse livro ele não paga. Não é um spoiler, porque muita coisa acontece nesse livro, e eu super recomendo essa leitura, né, gente? Clássicos da literatura nacional, por favor. Outro livro que eu li Eros e Psique, do escritor João Pedro Evaristo, da minha irmã, está autografado. E é sobre mitologia grega, e vai contar a história do Eros e da Psique. Se você não conhece, eu deixei uma resenha no blog, então vou deixar aqui embaixo, senão esse vídeo vai ficar gigante. E basicamente é um livro bastante bonito, que fala sobre amor, sobre beleza, sobre confiança. Eu adorei esse livro. Outro livro que eu li, peguei emprestado com a minha amiga Amanda, foi Pausa, da Colleen Hoover, e é a continuação de Métrica. Pra quem leu Métrica, aqui parte do momento em que o Will e a Laken, eles têm que lidar com criando os irmãos sozinhos, né, com a ausência de qualquer adulto. Eles começam a ter certos problemas com isso na convivência. Então eles se questionam se querem mesmo formar uma família, ou se aquilo que o Will sente pela Laken é só compaixão. E tem uma coisa muito bonitinha, é que a mãe do Laken, antes de morrer, ela deixou um pote cheio de estrelinhas de origami com mensagens bonitas, etc., para quando eles usassem em momentos conflitantes. Então tem toda essa simbologia, e tem a poesia, né? O Slam, que é uma competição de poesia. E temos as crianças, mostra mais as crianças, os avós do Will. Então é um livro muito bom. Eu quero ler Essa Garota, que é a continuação, o último livro, se eu não me engano. E é uma trilogia muito boa para jovens adultos, com uma linguagem diferente, uma narrativa diferente, uma história leve. Outro livro que eu li é um marco na infância de várias pessoas, do Ziraldo, uma professora muito maluquinha. Eu nunca tinha lido esse livro, e eu ganhei do meu pai também. Ele me deu recentemente vários livros assim. E é um livro curto, para as crianças mesmo. É um livro bastante nostálgico, o ponto de vista das crianças, da professora, então você com certeza vai se identificar se você teve professoras marcantes e legais como eu tive. E é muito bonitinho esse livro, e eu super recomendo pra você que tem uma criança, porque eu acho que hoje em dia as crianças não consomem coisas que deviam ser pra idade delas, sabe? Elas estão muito avançadas. Eu acho que a infância foi muito quebrada nessa nova geração, e é uma pena. Então, se você conhece uma criança, dê um livro pra ela, um livro relevante, entendeu? É isso aí. Eu adorei esse livro, é muito bonitinho, você lê em poucas horas. 1 hora você lê esse livro aqui. Outro livro que eu li é No Olho da Rua, um dos livros que meu pai me deu, do escritor Marcelo Antônio da Cunha. Assim, esse livro me marcou muito, pois o escritor é um médico e ele conta uma história real da zona oeste do Rio de Janeiro, em que havia um abrigo, uma época aqui, 2003, por aí, um abrigo onde haviam mendigos. Então um ônibus gigante resgatava pessoas da rua e foram colocadas nesses galpões, nesses lugares. Falei certo. Nesse abrigo, só que era um abrigo totalmente debilitado, mal construído, mal organizado,
o local era degradante. Então esse médico, ele tem a função de tentar mudar isso. E ele não somente muda toda a estrutura, a administração, a gestão do local, com a precariedade das condições físicas, como também conhece as histórias. Então tem várias histórias de moradores de ruas que muitas vezes as pessoas pensam, tá na rua porque quer, ou porque era um bêbado. Não, há diversas histórias, uma mais marcante que a outra. Há histórias com finais felizes, outras não, mas é um livro bastante realista. E esse livro, fizeram até uma reportagem numa época no Fantástico desse local, e eu me surpreendo porque eu não sabia da existência desse local, mesmo morando no Rio de Janeiro. E aqui no final tem um ensaio de fotografias do local, das pessoas que habitavam esse abrigo. E é um livro bastante... Eu adoro essa foto aqui. É um livro bastante humano e sentimental, no quesito em que você passa a olhar para essas pessoas, você passa a prestar mais atenção nessas pessoas, você tem uma perspectiva diferente, sabe? E você consegue compreender o mundo deles e me dá vontade de ajudar de alguma forma. Eu adorei esse livro, super recomendo. É uma leitura que foi totalmente... Eu gostei da leitura, sabe? Foi relevante, foi uma leitura totalmente relevante. E o último livro que eu estou lendo, na verdade... eu acabei de ler A Viagem do Peregrino da Alvorada, do C.S. Lewis, que é de Nárnia. Eu tenho Nárnia ali, mas é aquele junto, o volume único, com 7. E eu tinha parado de ler, fiquei muito tempo sem ler Nárnia. E eu concluí A Viagem do Peregrino da Alvorada. E é basicamente muito parecido com o filme, sabe? E eu gostei, né? Pra quem gosta de Nárnia, também recomendo ler os livros. E o último livro que eu estou lendo, na verdade, porque estou no fim, e hoje é o último dia de março, como eu disse, é Quem Me Roubou de Mim. Esse livro é da minha mãe, que a amiga dela deu pra ela. É do padre Fábio de Mello. Falta só isso aqui pra eu terminar o livro. É um livro bastante diferente. A princípio eu achei que era um livro de autoajuda, então eu tinha um certo preconceito com esses livros, porque eu achava muito chato. A leitura, a narrativa não era algo que me prendia. Só que esse livro não é um livro de autoajuda. Ele fala sobre a subjetividade do ser. O que é a subjetividade do ser, assim, de ser roubado? Quem me roubou de mim? Ele fala sobre a relação de você consigo mesmo, de um autorreconhecimento, e sobre sua relação com o outro. E quando fala sobre relacionamentos abusivos, e não só de carnal, como é amoroso, mas também amizades, em família, sobre como a sociedade hoje em dia não para pensar sobre isso, sobre refletir sobre si mesmo, sobre fazer autoavaliações, e fala sobre o abuso de relações. Por exemplo, uma pessoa que se relaciona com a outra e começa a fazê-la prisioneira. Pode ser psicologicamente, violência sem ser agressiva, mas autoritária. Começa a mudar a personalidade da pessoa, e aí que é o ponto do nome do livro. Alguém te rouba, sabe? Alguém rouba a sua personalidade, rouba o seu eu. Você para de ser você mesmo e começa a se sentir totalmente vítima e vinculado com aquela pessoa, necessitado daquela pessoa ao seu lado. Então ele fala sobre isso, sobre relações. As relações não podem ser assim, tanto de pai para filho, como de amiga para amiga, como de mulher para o marido, e etc. E esse livro é super construtivo e relevante. Eu tô amando essa leitura. Sinceramente, é uma leitura que fez diferença, assim. Eu tô numa vibe de ler livros que acrescentam alguma coisa na minha vida, sabe? Eu não sei, mas eu quero livros que realmente me fazem pensar, como No Olho da Rua me fez pensar muito sobre isso. E Quem Me Roubou de Mim também é um livro super reflexivo, refletivo. Acho que falei certo.
vai te fazer refletir sobre como você está se comportando, sobre entender-se a si próprio e sua relação, se a sua relação está mesmo sendo sadia com aquelas pessoas que o cercam. Então esse livro é totalmente indicado para todo mundo, para todas as faixas etárias. No início o padre mesmo fala que pode ser que você não entenda, possa ser que esse livro seja um pouco complexo, mas ele é como um quebra-cabeça. Ele vai falando o significado da palavra, vai encaixando e fazendo toda uma narrativa construtiva. No final de tudo, você consegue entender o que ele quer te passar, sabe? Então, eu amei esse livro. Falta um pouquinho pra ler. Eu recomendo a todos lerem esse livro. E, enfim, essas foram as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março. Eu vou deixar aqui as resenhas escritas, todas linkadas dos livros que eu falei. Então, se você gostou do vídeo, clique em curtir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante. Camille e eu temos projetos diferentes para o nosso blog, para o nosso canal. Então, se inscreva e acompanhe. Curta a nossa fanpage lá no Facebook. Temos o Twitter, temos o Instagram. Então, nos conecte por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.